Dia, bom dia a todos. Meu nome é Fernando Tabet, eu sou advogado, atuo aqui como voluntário na Comissão de Bioeconomia da Câmara Francesa. Fico muito feliz de poder ter esse grupo tão seleto aqui de pessoas que veio prestigiar essa discussão que a gente vai ter hoje. Para nós é muito importante. Umas palavras muito rápidas iniciais sobre o que nós fazemos aqui na Câmara, especificamente na Comissão de Bioeconomia. Né? Eu sou co-líder dessa Comissão de Bioeconomia, junto com o amigo Cyril Bellier, que vai ser também palestrante hoje. E nós temos aqui na Comissão de Bioeconomia, que é orientada para facilitar as discussões sobre temas ligados não só exclusivamente à bioeconomia, mas sustentabilidade como um todo, entre os integrantes da comissão, os associados da Câmara e também aqueles que possam participar num evento como este, que é aberto ao público. Né? O nosso propósito, então, é facilitar o intercâmbio de experiências, de práticas, disseminar boas práticas na área de sustentabilidade e meio ambiente, e assim, enfim, promover, né, o desenvolvimento dessas práticas também, não só dentro da Câmara, mas também de todo o contexto, né, das empresas e pessoas em que nós estamos inseridos. Sem maiores delongas, eu quero dar início especificamente a esse nosso debate de hoje. A gente conta com 4 palestrantes, uma agenda apertada e um tema bastante complexo. Nós vamos tratar dessa diretiva da União Europeia, né, que estabeleceu, aliás, ela reviu uma série de normas que já estavam em vigor há mais de 2 décadas, né, no contexto da União Europeia. Foi aprovada em dezembro de 2022, portanto, não é um assunto novo, a rigor, nem tão pouco novo aqui na Câmara, nós já tratamos desse assunto aqui, mas pela importância do assunto, né, como isso tem um reflexo muito grande na atuação das empresas também no Brasil, como a gente vai ver hoje aqui, julgamos que seria muito importante trazer novamente esse assunto com novos palestrantes, né, para debater com a comunidade aqui da nossa comissão e da Câmara esse tema que é tão importante. Só mais uma palavrinha rápida sobre a agenda da nossa comissão. Nós temos aqui nesse slide projetado um compêndio de eventos que nós temos já planejados no desenvolvimento das atividades da comissão. O evento mais próximo é um almoço que nós temos planejando. A Raquel Busnello está aqui, é a responsável pela organização deste evento, né, com a Marina Grossi, do CBEDS. Vai ser um evento muito importante. Na sequência de todos os eventos que tem, eu vou só pensar um que acho que nos é mais importante por conta da magnitude que ele tem, que é o Fórum de Bioeconomia e Sustentabilidade, que deve acontecer em agosto. Né? Então, também fiquem aí antenados, né, para a programação. Espero que todos possam participar. Nós estamos aí na fase de concepção do programa, né? Inclusive, de indicação de patrocinadores. Quem já tiver interesse preliminar já pode se candidatar e se habilitar. Né? Então, vamos dar início aos debates. Eu vou convidar o Cyril para fazer a apresentação inicial. Antes, vou falar um pouco sobre o Cyril, que é o meu co-líder. Desculpa, eu trouxe aqui minha cola, não, porque você tem um currículo tão grande, então não teve jeito. O Cyril, ele já atua aqui na Câmara há muito tempo e agora ele está ao meu lado, aqui junto da Comissão de Bioeconomia, e é um grande especialista internacional em sustentabilidade. Ele é fundador e diretor executivo das consultorias Rever Consulting e Utopias Brasil, que são empresas B certificadas, especializadas nas estratégias ESG, gestão de impactos das cadeias de valor. Ele é consultor, especialista do IFC, do Banco Mundial, aqui na América do Sul, e acompanhou vários projetos de investimento voltados a acelerar o tema sustentabilidade nos negócios em áreas de alta sensibilidade, aqui no Brasil, especialmente na Amazônia e no Cerrado. Então, por favor, Cyril, a palavra é tua. Muito obrigado, Fernando. Aqui a gente vai ter, né, dois momentos. Um momento, eu vou só fazer uma conexão de pontos para poder colocar um pouco no contexto
ESG, né, a temática CSRD, para que a gente não esqueça do porquê, né, de um movimento normativo tão importante, tá? Também a gente vai ter logo na sequência, né, o Eduardo e a Fernanda, que vão dar uma perspectiva jurídica, né, sobre o CSRD, suas aplicações, e voltaremos com outra perspectiva muito mais de gestão ESG, né, pela voz da Carolina aqui, tá? A gente vai ter uma parte de perguntas e respostas no final, tá, da apresentação. Para quem está aqui, a gente só quer dizer que tem também uma outra parte, né, de público, né, que está conectado por meio do Zoom. A gente cumprimenta todo mundo que está no Zoom e a gente vai também oferecer a oportunidade, através do chat, de fazer perguntas, tá? A Cíntia, que está também da nossa equipe, está conectada no Zoom, vai pegar essas perguntas que vocês vão fazer e a gente vai poder fazer uma seleção para que no final haja perguntas vindo do Zoom e perguntas vindo também aqui do ambiente presencial, tá bom? Por favor, fiquem à vontade para entrar, tá? A gente vai iniciar aqui agora mesmo. Bom, primeiro, né, eu queria, antes de entrar no debate, o Fernando já explicou, faz parte desse conteúdo aqui, a Caroline faz parte da equipe da Rever, né? A gente aqui representa a Utopia Brasil também, que é uma joint venture entre a Utopia na França, que algumas pessoas aqui já conhecem, uma think tank, né? E consultoria. Somos desses 6. Aqui são as pessoas que vão participar, né? Então, eu, Carolina, né, na parte de palestra, tem a Cíntia, que está no Zoom, né, para trabalhar sobre a questão das perguntas, a Isabela, que faz parte da nossa comissão, que hoje não está, e o Guilherme, que deve chegar daqui a pouquinho. Ok? Isso dito, por que é tão importante falar de CSRD, né, num ambiente como esse? Primeiro elemento que a gente está num momento, eu vou insistir, porque acho que nunca é demais, mas a gente está num momento extremamente crítico. Tá? 6 dos 9 limites planetários já foram ultrapassados. Então, e isso é importante porque não é uma maneira, é algo um pouco novo, essa visão de planetary boundaries, e algo que é importante, é um trabalho muito sério, realizado em Estocolmo, né? São mais de 28 pesquisadores internacionais trabalhando no monitoramento, né, dessas 9 dimensões. Sobre a questão de climate change, a gente vai voltar daqui a pouco. Climate change e biodiversidade, vocês sabem que a gente está numa tendência que está se distanciando muito, né, dos acordos de Paris, né, e isso traz muita necessidade de rever os compromissos empresarial e as metas definidas. Tá? A biodiversidade é uma temática nova, né, no sentido que ainda estamos vendo como integrar isso à forma de atuar, monitorando, entendendo também toda a perspectiva de riscos, tá? Depois tem a parte aqui de mudanças, né, de uso da terra, também algo absolutamente fundamental, principalmente no Brasil, tá? Onde quase 2/3 das emissões dependem, né, desse contexto de mudança de terra, tá? E questão de água disponível, né, que seja blue ou green water, tá? E finalmente, né, toda a questão do que são os fluxos, né, de fósforo e nitrogênio, que também são amplamente ultrapassados. Então tem basicamente 3 que estão ainda dentro do verde. A acidificação dos oceanos, infelizmente, uma aceleração brutal, tá? Isso é uma realidade, e a gente sabe que tem consequências grandes. Depois, a questão do aerossol, que está um pouco mais tranquila. E uma coisa que eu gosto de falar por último, porque se trata, né, da concentração de ozônio dentro, né, da estratosfera, e é fundamental porque, basicamente, isso é um ponto onde a nossa civilização conseguiu, né, reverter um quadro absolutamente terrível por questão de compromissos, atuação normativas, tá? Então, pelo menos aqui a gente sabe que quando a gente faz algo em união, a gente consegue às vezes ter resultados muito bons e para não perder a esperança, tá? Bom, sobre essa questão do clima, só queria deixar muito claro aqui que a gente está, se a gente olhar para os acordos de Paris, tá? A ideia era limitar a 1,5 o aumento de temperatura e deixar isso abaixo de 2 até o final do século.
Então, hoje, a gente já está mais ou menos a 1,3, tá? De aumento de temperatura. Tá? Ou seja, quando a gente olha nessa perspectiva de fim de século, a gente vê que a gente está, infelizmente, ultrapassando brutalmente o que tinha sido definido. Então, a tendência é de poder, né, estar dentro de uma curva de temperatura entre 1,8 na visão mais otimística possível, e 2,7, tá? É mais ou menos isso, tá? Bom, trago aqui a COP30, por quê? A COP30 vai ser sediada no Brasil, em Belém, tá? O ano que vem, tá? Parece muito distante, mas não é. Tá? E isso significa que um momento ímpar, eu acho, para que as empresas tenham a possibilidade de revisitar as suas metas, entender seus papéis e, principalmente, trabalhar muito numa jornada climática efetiva. A gente tem muitas empresas que têm compromissos, poucas que têm plano. Então, acho que o momento está para olhar para os planos e entender o que deve ser feito. E eu acho que conversei aqui um pouco como Vinícius, que é da Globscan, que faz estudos, tá? A Globscan é uma organização internacional que faz estudos, tá? E é uma temática que está sendo muito demandada para as pessoas entender essa expectativa também que tem, né, em relação ao papel das empresas, do governo, de organizações como a Câmara de Comércio. Eu acho que está todo mundo aqui olhando e dizer, bom, a gente vai ter que fazer uma coisa forte, a questão é como a gente está fazendo. Então, isso é fundamental. Só queria passar uns dados sobre biodiversidade. Falei que isso era algo, infelizmente, um pouco novo, né? Mas já que todo mundo usa dinheiro, então vamos falar de um parâmetro comum, que é o dinheiro, para vocês entenderem que biodiversidade é responsável por mais de 1,5, né? Ou seja, 1,5 o PIB mundial, hoje, em termos de serviços ecossistêmicos. Tá? E, basicamente, você pensa que 50% do PIB mundial, quando você pensa, a gente está falando do World Economic Forum, então não é qualquer um que pensa, tá? Não tem muitas cadeias que dependem de recursos naturais. É isso o ponto, né? Você olha para agro, você olha para construção civil. Então, isso é absolutamente chave. E, de novo, também um momento absolutamente ímpar esse ano na Colômbia, em Cali, tá? Em outubro, onde tem uma COP focada sobre biodiversidade, e vai ser, né, a primeira vez depois dos acordos ambiciosos passados em Montreal em 2022, tá? Que se comprometeram a conservar 30% dos solos e oceanos. Também não teve muitas mudanças depois desses compromissos e a gente está no momento de botar para rodar, tá? Então, isso é do ponto ambiental. Do ponto de vista social, queria destacar aqui duas agendas muito fortes, que estão também incluídas dentro da CSRD. Primeiro, a noção de cadeias, tá? Não dá para imaginar um cenário onde a gente não consegue focar nas cadeias hoje. E quando a gente fala de cadeias, a gente fala muito também de pessoas, tá? De condições de trabalho, tá? E para vocês terem noção, apenas 12 países hoje oferecem um salário mínimo, tá? Que permitem de se bancar dentro, né, do custo de vida. Então, tem aqui claramente questões sobre salário digno, salário justo, condições de trabalho, tá? É um assunto muito grande, principalmente num mundo ainda extremamente globalizado, mesmo se tem já movimento para reduzir um pouco esses coeficientes de globalização. E outro elemento é diversidade, tá? Aqui tem dados sobre equidade de gênero, né? Dizendo o tão pouco ainda que é a representatividade de mulheres, né? Dentro das companhias, principalmente dentro dos boards, mas a gente sabe, de um contexto regional e brasileiro, que não se acaba esse tema na questão de equidade de gênero, vai muito também na questão étnico-racial, que é um ponto extremamente crítico, né, para as companhias que tem que tratar. Tá? Então, isso é a visão. Quais consequências para os negócios? Falando economia, falando business puro aqui, trouxemos aqui na visão dos maiores riscos, que é a publicação 2023 do World Economic Forum. Tá? Se vocês veem aqui, 2 anos, ou seja, risco short term, né? Então, vocês têm 2 temáticas ambientais, extreme weather events, né? Tem pessoas que estão aqui atuando na parte de seguros, né? Conversamos um pouco antes. Isso é algo absolutamente gritante, né? A gente vê o quanto é difícil ter essa previsão de risco, né?
tem áreas que não se sabe se vão poder ser seguradas ainda, né? Eu venho lá de um momento na França, estava assim no centro da discussão, né? Pode ser que algumas áreas específicas do sudeste da França não tenham mais condição de ser seguradas. A gente sabe que na Austrália já acontece, na Califórnia já acontece, ou seja, uma pressão, a gente está, só para deixar claro, a gente está falando de pressão sobre modelo de negócio, que existem faz décadas, né? Então, está acelerando. E quando a gente vai 10 anos para frente, vocês têm 4 riscos ambientais apertando os modelos de negócios. Aqui tem a questão de eventos climáticos, né? Tem a questão de como a gente se adequa, tem a questão de perda de biodiversidade, tem a questão de escassez de recursos naturais. Então, isso é uma visão World Economic Forum, não tem nada de um ambientalista aqui, tá? É puro business, ok? E, obviamente, que isso tem repercussões, né? A gente vê assim, uma aceleração do quadro de normativa internacionalmente falando, né? CSRD é um ponto desses que a gente vai trazer para vocês hoje, né? Falando de Europa, né? A gente fala também de CSDDD, que é a questão de dever de vigilância, a gente fala de EUDA, que é a questão de desmatamento, né? No Brasil também tem avanços normativos, né? Em relação a disclosure, e em todos os países a gente está nesse momento. Então, isso também é um novo risco, né? Que tem que ser gerenciado nas companhias, né? E a temática de hoje, eu vou deixar a palavra para o Eduardo, é para focar sobre um desses aspectos dentro de um quadro como esse. É isso, obrigado. Primeiro, agradecer à Câmara de Comércio e principalmente à Comissão de Bioeconomia pelo convite. Primeira vez que eu entrei em contato com a Câmara, eu sou advogado na França, em Paris. Falo português porque minha mãe é brasileira, você sabe por quê. E eu costumo vir para o Brasil uma vez por 2 vezes por ano, só de férias, né? É uma das raras vezes que eu trabalho aqui em Paris, aqui no Brasil. Eu acho bastante interessante conversar com brasileiros, com advogados, brasileiros, consultores, né? Com brasileiro, porque eles têm uma visão diferente. Eu fico até surpreso de ver como as pessoas do Brasil se interessam pelas normas europeias, né? Que vi na internet vários artigos sobre o assunto, né? Os comentários, que são interessantes, porque é um ponto de vista mais sociológico, é um ponto de vista mais a pessoa que está fora, como é que ela enxerga. E da mesma forma, quando a gente viaja, como turista, a gente faz os comentários e enxerga umas diferenças culturais. Então, a minha apresentação de hoje não vai ser uma apresentação de um advogado brasileiro, especialista nessa área. É mais realmente uma discussão sobre metodologia ou sobre reflexões que são debatidas na França. Eu trabalho no escritório onde tem um departamento forte de governança global, principalmente anticorrupção, mas também sobre tudo que é responsabilidade social da empresa, né? E o escritório é, inclusive, advogado, trabalha muito com o Instituto Francês de Administradores, GIFA, onde há bastante debate sobre a responsabilidade social das empresas e a responsabilidade civil dos administradores. E é a partir desse ponto de vista que eu vou querer conversar com vocês. Eu não sou um advogado especialista em meio ambiente, mas nós trabalhamos bastante com governança corporativa e como é que esse assunto é visto pelos administradores. Essa diretiva CSRD, ela não trata de um assunto novo.
há mais de 20 anos que a informação financeira no meio ambiental existe. E, então, por quê? Qual que é a novidade, depois de 20 anos? É que, durante esses 20 anos, no começo, o assunto de informação meioambiental era de sustentabilidade, né? Era bem focado em informação financeira. Ou seja, rentabilidade e sustentabilidade não se... Era junto, era o mesmo tema. Esse era o discurso, principalmente de consultores, né? Dizer para os empresários que tem que investir na finança verde, tem que é uma boa coisa, etc. E aí veio, ao longo do tempo, umas críticas dizendo que tudo isso é greenwashing, dizendo que tudo isso é só marketing. A empresa ela polui, em compensação ela vai plantar meia dúzia de árvores e tudo isso não, é uma fachada. Aí apareceu uma posição assim, aí o assunto virou político, debate. E há dois campos, e um critica, um a favor da finança verde e outro criticando, dizendo que o único meio de proteger o meio ambiente é uma intervenção pública, e o setor privado é incapaz de administrar o assunto. Então, esse debate. E a CSRD, ela veio justamente para... O objetivo dela é ver se esses dois campos não se aproximam e acham uma solução meio termo. Porque o objetivo primeiro da CSRD é trazer informação financeira para os investidores, oficialmente. Mas, na verdade, o objetivo real da CSRD é sensibilizar os administradores, os diretores das empresas, à questão ambiental. Ou seja, o foco da CSRD não é tanto os acionistas, o stakeholder, é mais responsabilizar socialmente, né, e um pouco juridicamente, os membros dos conselhos de administração e da diretoria das grandes empresas a questão ambientais. E por isso que o assunto é bastante discutido, debatido, no amplo governança cooperativa. Então, só para trazer um panorama. Desculpa, a apresentação está em inglês, eu não tive tempo de traduzir. É um modelo padrão que a gente usa, esse que a gente usa lá. Queria mostrar aqui. Você está um pouquinho mais alto para o pessoal não tá ouvindo tão bem quem está no... Tá. Será que tem um microfone aí? Não, na verdade, o som fica aqui em cima, então você pode ficar de pé também. Não, tem um aqui também. Na cadeira. Ele não funciona bem, tem que falar alto. Não funciona. Tem que falar alto mesmo. O negócio bloqueou aqui. É que olho. Precisamos de ajuda dos universitários. Direto. Travou, né? Pode passar o slide, por favor, aqui. Mas se quiser, acho que vai, já acerta vai. isso. Então,
essa diretiva CSRD, ela vem modificar uma diretiva que já existia desde 10 anos atrás, e ela vem completar e trazer novas obrigações para as empresas. A principal dela, o grande diferencial dessa CSRD com a primeira diretiva NFRD, é a aplicação extraterritorial da norma europeia. A norma europeia vai se aplicar fora do território da União Europeia. Isso é uma das grandes reformas dessa diretiva. Por isso que é bastante interessante. O que quer dizer isso? Que isso obriga os fornecedores, os clientes das empresas europeias a respeitar as mesmas normas deles, obriga as filiais dos países estrangeiros a respeitar as mesmas normas. O que significa esse expresso? Que é um negócio muito vago que eu não digo. Pois é. Por enquanto, essa obrigação extraterritorial ela vai só entrar em vigor em 2028. Então, hoje em dia, a gente não tem caso concreto, né, de aplicação, e essa diretiva CSRD ela vai ser completada, a gente chama de acto délégué, umas normas que completam a lei europeia, tipo um decreto, né, que completa uma lei. Então, a Comissão Europeia ela vai adotar normas especificando detalhes, né, da CSRD. Agora, eu vou explicar esse assunto da aplicação extraterritorial. A Fernanda também. É um assunto complexo. Primeiro eu vou introduzir o tema, depois a gente vai responder a sua pergunta. É porque essa diretiva CSRD ela é bem complexa. O projeto dela era mais complexo ainda. Como o legislador europeu achou que tinha muita complexidade, ele simplificou já de 40%. Ele cancelou 40% do texto, tirou, e mesmo assim ela não deixa de continuar a ser complexa. A aplicação dela vai ser progressiva até 2028, começou em 2024, e vai demorar 4 anos para ter uma aplicação completa, e para a gente ter uma visão integral do tema. E a principal dificuldade também que temos lá na França, pelo menos, é que esse tema da CSRD é desconhecido de muitas empresas. Inclusive, tem estatística que fala que 90% das pequenas e médias empresas não sabem que esse tema existe. Sendo que essa diretiva se aplicar a pequena e média empresa. Então, realmente, a gente está no começo de uma nova história. Só para mostrar por que é complexo, esse tema é complexo, porque essa CSRD ela traz uma obrigação de reporting, de apresentar uma relatória anual, e o modelo, o conteúdo desse relatório, ele não é claro, faltam vários detalhes, e só para dar um exemplo, o relatório que as empresas eram obrigadas a publicar de acordo com a antiga diretiva, que foi adotada que foi adotada 10 anos atrás, esse conteúdo do relatório ele foi modificado, todo ano ele é modificado. Todo ano, os detalhes, as instruções detalhando que tem o conteúdo desse relatório, todo ano mudam. Então, é realmente um tema que cada ano vem uma reforma, uma mini reforma. Basicamente, as empresas que hoje em dia
né? Basicamente, hoje em dia, o que as empresas devem fazer quando elas em termos de conteúdo do relatório, está tendo umas primeiras jurisprudências dos tribunais pedindo para as empresas dar mais detalhes. Por exemplo, a empresa, o Correio francês, ele foi condenado recentemente pela Tribunal de Justiça de Paris por falta de detalhes do seu relatório, do seu plano de vigilância. Basicamente, há 5 pontos a se incluir nesse relatório: uma cartografia dos riscos, avaliação dos riscos das filiais, dos fornecedores, né, da cadeia contratual, quais são as medidas que foram tomadas para limitar os riscos, quais são os procedimentos internos e externos também para alertar de um incidente, e o último ponto é uma avaliação do dispositivo, uma tipo auditoria, né? E é interessante porque esse tipo de medida, de plano que tem que ser publicado e divulgado, ele permite que, principalmente, as ONG processem essas empresas na base da publicação que elas fizeram. Por exemplo, um dos casos é o caso do grupo Casino, né, que é dono do Pão de Açúcar, e também do Banco BNP Paribas. Esses 2 casos aconteceram no Brasil, mas os processos estão sendo feitos lá em Paris. É um exemplo de aplicação internacional, né, na lei europeia. E na base do relatório anual dessas empresas, as ONG processaram e acusando uma falta de ações, uma avaliação insuficiente dos riscos. Deve decisão da justiça, O quê? porque não processar monte o tempo todo. Né? Deve decisão da justiça contra as empresas por causa disso, ou só as ONG que estão aproveitando para antecipar normas que não existem ainda? As normas existem, então, Não está extraterritorialidade entre as inventores, não? não. Eu falei que é um exemplo de aplicação extraterritorial. Agora, a extraterritorialidade da CSRD, ela é bem específica, ela traz uma novidade, né? Eu vou explicar para vocês o tema. Então, o interessante é ver que esse tema do reporting não financeiro, né, é um tema que não é novo, mas, ao mesmo tempo, que até hoje não funciona. Por isso que tem uma reforma. Né? Por que não funciona? Porque a proteção do meio ambiente para as empresas privadas é insuficiente. Só que os governos, legisladores europeus, não sabem qual que seria a solução. Uma solução seria dar subsídios, ou fazer licitações. Mas isso aumenta o déficit público. Então, a solução é pedir para as empresas privadas tomar conta do assunto, só que faz 20 anos estamos esperando a situação melhorar. Então, essa diretiva ela vem com esperança de mudar a situação que hoje é insuficiente. Então, só para concluir essa introdução, o objetivo primeiro da CSRD não é incentivar, não é diretamente, né, incentivar o investimento verde. Ele é mais lá para o primeiro passo dela é sensibilizar, formar, incentivar os administradores, os conselhos de administração a tomar medidas internas, né, para se conscientizar do tema.
E então, o primeiro passo é convencer os administradores a se interessar pelo tema. E porque muitas vezes eles nem sabem que o grupo, que a empresa deles polui. Eles têm uma vaga ideia, assim, mas eles não sabem direito qual que é o nível de poluição da empresa dela. Então, eles... Enfim, vou passar de uma forma bem rápida as medidas técnicas que a CSRD traz. Uma delas é a criação de um órgão regulador, né, que principalmente a agência da outra autoridade de audit, a agência de auditoria, né, que vai ser o órgão encarregado de fiscalizar deixa eu ver aqui. Tem uma série de coisas para falar e acho que eu vou se tiver uma coisa para vocês lembrar que eu estou falando, se tiver só uma coisa para você lembrar, o fato que a CSRD, do ponto de vista jurídico, ela é muito mais próxima do mundo contábil, do direito contábil, do que do direito clássico societário comercial. Eu quero dizer, a obrigação de publicar um reporting, ela cabe não a todas as empresas, ela cabe principalmente à matriz. Quer dizer que um grupo de empresa, a sede, a matriz, que vai ser responsável pelo cumprimento das obrigações da CSRD. Ou seja, há uma transferência de responsabilidade das filiais para a matriz. Ou seja, as filiais estão sendo derresponsabilizadas. Então, a primeira coisa para saber se a CSRD se aplica é identificar onde, no grupo, a contabilidade é consolidada. A empresa encarregada da consolidação da contabilidade do grupo é ela que tem que publicar o reporting. As filiais só estão lá para passar informação, mas elas não têm obrigação de publicar essas informações. Agora, é interessante ver porque é um trabalho contábil, mas, ao mesmo tempo, não são elementos financeiros. Fazer um relatório contábil é um relatório sobre informações passadas, né? Por exemplo, eu vou fazer a contabilidade de 2023 e 2024. Agora, a metodologia da SSLD é diferente, é o futuro. O que você vai fazer? E não são objetivos financeiros. Então, é um trabalho que o contador não pode fazer sozinho. Ele precisa de consultores, advogados, para cumprir metas não financeiras. E eu vou concluir sobre a questão da extraterritorialidade, que a Fernanda vai desenvolver mais em detalhes. A extraterritorialidade ela vai se aplicar em 2028. Ela vai abranger empresas filiais de grupo estrangeiro, filiais que estão na Europa. A partir do momento que a empresa tem uma filial, mesmo que seja pequena, na Europa, a obrigação se aplica ao grupo inteiro. Aí que vem o debate, como é que uma empresa, sei lá, Petrobras, que tem pouca representação no território europeu, pouca assim, comparando com o resto do mundo, né? Os investimentos que ela tem no Brasil, na América Latina, na África, ela vai ter que
integrar essas novas informações dentro do relatório dela, umas normas europeias. A primeira questão é saber se essas obrigações são compatíveis com outras obrigações que a empresa tem. Então, vai ter que fazer um balanço, né, de compatibilidade entre sistemas jurídicos diferentes. E então, essa questão do impacto dessas filiais, que essas filiais sejam sujeitas a uma norma europeia, pode contaminar o resto do grupo, é um assunto a ser estudado, mas é uma realidade que está acontecendo. E a principal consequência de não cumprir essa obrigação pode ser uma falta de acesso, a impossibilidade que o grupo inteiro poderia ter para acessar o mercado europeu. Então, tem um balanço a ser feito. Eu acho que essa SRD ela não prevê sanções específicas, elas não são significantes, mas a principal consequência do não cumprimento pode ser uma exclusão do mercado europeu. Obrigado, Eduardo. Obrigado. Para a Fernanda, só antes, depois de uma data minha, e esse evento ele é conjunto com a comissão legal também. Não é só a comissão de economia, mas também a comissão legal está aqui representada pela Fernanda Souza, que é sócia do escritório Xenu Advogados, é especialista em direito público e compliance, e atua em projetos de implementação, revisão de programas de compliance em empresas multinacionais, investigações de compliance estratégicas, e atua como External Compliance Officer em empresas europeias. Então, tem uma forte atuação aqui na Câmara. Palavra é sua. Obrigada, Fernanda. Bom dia a todos. Agradeço o pessoal da Comissão de Bioeconomia, Fernando, Siqueira, e também os líderes que não estão presentes hoje da Comissão Legal. Como o Fernando já falou, eu sou sócia do escritório Xenu, mas eu atuo também aqui na Câmara há bastante tempo como líder da Comissão de Infraestrutura. Não sei se algum dos senhores ou de alguém que está, né, online já teve a oportunidade de participar dos nossos eventos, mas já fazem 7 anos que eu atuo como líder dessa Comissão de Infraestrutura. Sou advogada, então estou aqui hoje mais para um bate-papo e também para aprender, né, inclusive com o pessoal da Hever, que tem aí o ESG, né, mais na veia e estão aí na prática, digamos assim, da adequação das empresas com essa diretiva e com outras que já existem. Como todos introduziram o tema, não são normas diretrizes novas, é uma centralização de várias outras discussões normativas que já existem, e eu acredito realmente que é só o primeiro passo. No Brasil, nós já temos algumas discussões também relacionadas a pontos da CSRD, talvez mais no âmbito, por exemplo, que eu atuo do compliance, essa questão do ESG, desse olhar mais da responsabilidade corporativa, de ter um olhar, né, mais amplo, já vem sendo discutido no mercado aí do compliance, principalmente em relação à cadeia de fornecedores, né, se as due diligence de terceiros que são feitas hoje são suficientes, né, porque o foco é muito em questões de ética, em estruturações de programa de compliance, em questões de anticorrupção, e o compliance já precisa ter uma visão mais ampla, né? O ESG tem que estar na pauta do dia. Então, essa análise dos terceiros, dos parceiros, precisa perpassar também por essas questões de sustentabilidade. E o próprio selo Proética, que não sei se todos conhecem, né, que é uma certificação da CGU, que certifica que as empresas têm, de fato, programas de compliance eficientes, atuam de forma ética nos seus negócios, de uma forma geral, já tem uma expectativa que, em 2024, ele inclua, dentre os critérios, né, para as empresas conseguirem essa certificação, também questões ligadas ao meio ambiente, questões ligadas aos direitos humanos, aos direitos dos trabalhadores, essas questões se as empresas possuem políticas vedando, né, a prática de condições, a prática de subtrair, né, dos empregados direitos trabalhistas, de não respeitar piso salarial, ou de ter trabalhadores realmente em situações análogas
à escravidão. Então, a gente espera já que agora, em 2024, o edital do Proética já traga, ainda de uma forma clara, embrionária, né, uma discussão ainda muito incipiente aqui no Brasil. A gente não tem, como tem na Europa, já uma diretriz bem estabelecida, consolidando todas as regras, mas as próprias empresas que vão participar do projeto já vão ter que ter esse olhar para a questão da sustentabilidade, da responsabilidade social. Isso é um caminho sem volta, né? Passa por um próprio amadurecimento de outros temas, como do compliance, como da proteção de dados. São situações que são discutidas. Muitas vezes no Brasil a gente primeiro se espelha, né, nas melhores práticas internacionais, mas eu acredito que a curto ou médio prazo teremos também regulamentações próprias sobre o tema e muito espelhadas na CSRD, justamente por conta desse efeito Bruxelas, né? Tem uma professora da Universidade da Colômbia que ela publicou um livro falando desse efeito, e isso foi mencionado aqui por alguns dos palestrantes anteriormente, desse efeito, dessa condição desse poder, na verdade, que a União Europeia tem de traçar diretrizes e regulamentos para, né, as empresas europeias do seu bloco ali, para os Estados membros, mas que acabam por contaminar outros países e outras empresas que estão fora do bloco econômico. Por que esse efeito? Primeiro, porque a União Europeia ela tem realmente uma capacidade técnica de consolidar regulamentos, normas, com base nas melhores práticas, né? E que acabam sendo um espelho para outros países, como aconteceu com a GDPR, que é a nossa LGPD, que é, de fato, um reflexo da GDPR. Segundo, porque a União Europeia tem esse poder também de fiscalizar, né? De exigir o cumprimento dessas normas e de fiscalizar, de fato, o seu cumprimento das diretrizes. E também por conta, claro, que foi mencionado até pelo Eduardo, do grande mercado consumidor europeu. Então, muitas vezes, ainda que os países demorem um pouco, né, para ter as suas próprias normativas, que, de novo, via de regra, né, historicamente, se espelham nas diretrizes europeias, por isso esse efeito contaminante, as próprias empresas privadas que têm relações com empresas europeias, ou que têm interesse no mercado europeu, acabam por se antecipar e adotar essas melhores práticas. Isso acontece historicamente e, claro, que não será diferente com a CSRD. Então, ainda que não houvesse a extraterritorialidade escrita na norma, né, como regra, isso já ocorreria na prática, como já ocorre com outras diretrizes da União Europeia. E como eu mencionei na introdução, o Brasil também já está se movimentando, pelo menos os profissionais de empresas multinacionais já estão se movimentando aqui no Brasil em relação a esse tema da sustentabilidade. Então, por isso, eu acho que a curto prazo nós teremos normativas também próprias sobre o tema, mas ainda que não tenhamos a curto ou médio prazo, espera-se uma utilização pelas empresas que têm, sim, responsabilidade corporativa, que têm uma governança bem estruturada, a utilização dessas diretrizes, justamente porque tem esse efeito contaminante, porque são as melhores práticas de fato, e porque as empresas têm, de uma certa forma, interesses nesse mercado consumidor europeu. Eu estava vendo algumas pesquisas de 2023 para cá sobre as tendências, né, do consumidor, da postura dos consumidores nos próximos anos. E sustentabilidade está em todas as pesquisas, né? Então, assim, os consumidores estão preocupados com isso. Se eles compram produtos que têm que tem alguma forma de mitigar danos ao meio ambiente, ou mesmo que tenham projetos, né, de empresas que tenham projetos para realmente recuperar o meio ambiente. Coisas simples que a gente vê. Você vai pedir uma refeição no iFood, hoje você já tem. Você quer pedir uma salada num bowl craft, que é com papel reciclável ou não. Você vai pedir um Uber, já tem também o carro lá que emite menos gás. Você pode escolher, tem uma tarifa diferenciada. Mas isso é uma resposta ao papel dos consumidores, que estão cada vez mais conscientes, vão cada vez exigir mais essa responsabilidade. Não vou chamar social, ela é uma responsabilidade corporativa, porque ela perpassa por todos os pilares do ESG das empresas. E tendo a União Europeia esse mercado consumidor tão grande, é natural que as empresas queiram se adaptar às diretrizes da CSRD, ainda que não houvesse uma obrigação legal. Há uma obrigação legal na lei para parte das empresas. Eu até gostaria de separar em 3 blocos, né? Nós temos as empresas que são subsidiárias, filiais, ou sucursais de empresas europeias. Nós temos as empresas que são brasileiras, mas que têm negócios na União Europeia, né, que têm filiais na União Europeia, e temos as empresas puramente brasileiras ou de outras nacionalidades. E eu acredito fortemente que todas elas são impactadas pela CSRD, se não agora, nesse calendário que eles têm, né, que a implementação será aí, as exigências dos relatores
ao longo aí dos próximos anos, elas de alguma forma se enquadram nas exigências da CSRD, ainda que não de forma expressa, tá? Eu trouxe esse resumo, esse material será compartilhado com vocês, só para facilitar e entender quais são os principais critérios para as empresas, tá? Aqui, eu estou falando das empresas fora da União Europeia, mas o nosso foco aqui, claro, depois, ao final, nós teremos espaço para as perguntas, mas o nosso foco aqui, pelo menos da minha participação, é falar um pouquinho das empresas no Brasil, tá? Mas existe, sim, na CSRD uma previsão para as empresas que estão fora da União Europeia, mas que têm uma filial ou que têm negócio na União Europeia, que elas precisam se adaptar. São vários requisitos, requisitos relacionados ao número de empregados, requisitos relacionados a faturamento, requisitos relacionados se elas são ou não listadas na Bolsa, tem uma série de critérios. É uma diretiva super complexa. Eu confesso que eu ainda fico confusa em alguns pontos dessa diretiva. É uma diretiva que ainda vai ter muita regulamentação pelos Estados-membros, né? A gente já tem alguns, França já tem regulamentação, mas não são todos, então a gente ainda pode ter alguma novidade aí nessas regulamentações. Mas eu acho assim, que esse quadro ele já dá uma visão geral de como as empresas fora da União Europeia podem ou não se adequarem, isso pensando exclusivamente na norma, né? Aí a gente tem outras questões a serem consideradas, que são inclusive muito ligadas à minha atuação de compliance, que é as diretrizes da matriz. A responsabilidade, como o Eduardo bem falou, é da matriz. Então, as empresas europeias têm uma responsabilidade, precisam publicar esses relatórios e precisam ter as informações também das suas filiais, que estão espalhadas pelo mundo, inclusive no Brasil. Então, essa obrigação de adotar as práticas para munir a matriz de informações para que ela sim publique o relatório é de todas as filiais, de todas as empresas do grupo, né? A norma fala muito nessa empresa mãe, considerando o grupo econômico, tá? Sobre as empresas no Brasil especificamente, né? Então, a gente tem a obrigação prevista na lei para as empresas que estão fora do Brasil, mas que possuem mais de 150 milhões de euros em volume de negócios na União Europeia e que atendam pelo menos um dos outros 3 requisitos que vem na diretiva. Então, tem que ter uma filial com um volume de negócio superior a 40 milhões de euros, ou ter uma subsidiária que seja considerada uma grande empresa. E aí, voltando, eu não consigo ler daqui, gente, perdão, mas ali embaixo eu tenho o que se considera, são mais de 250 funcionários, se não me engano, 40 milhões de faturamento, ou 20 milhões de ativos. Então, voltando lá, uma empresa que tem, obrigada, que tem 150 milhões de volume de negócio na União Europeia e que, tenha uma filial, ou 2, possui uma subsidiária que seja considerada uma grande empresa com base naqueles requisitos, ou que seja, tem uma filial que é listada na Bolsa, essas empresas, sim, vão ter que se adequar à CSRD por uma determinação legal, ou seja, a norma que está dentro da diretiva, tá? Estou tentando ler ali, deixa eu ter não, isso aqui eu já falei. Então, as empresas que têm uma empresa mãe, né? As filiais que têm uma empresa mãe, que já relata, como o Eduardo falou, a obrigação é da matriz. Então, as filiais que estão na União Europeia, que já têm empresa mãe relatando, elas só precisam munir a matriz das informações. Elas vão ter que publicar um relatório próprio pelo fato de estar na União Europeia. Quem vai publicar é a matriz, mas com base nas informações também das filiais. E ali eu coloquei um último ponto, que da leitura da diretiva e de todo o movimento, de todas as normas que originaram essa diretiva, eu entendo também que há uma obrigação das filiais de empresas europeias que estão no Brasil, como eu disse anteriormente, de reportar essas informações para a matriz. E para você reportar essas informações, você precisa adequar as diretivas. Você não tem obrigação de publicar o relatório, porque ele é único para a empresa mãe do grupo. Mas você precisa, sim, se adaptar, conhecer as diretrizes, ter planos de ação, ter medidas aqui, metodologias que tenham sinergia com a diretiva, porque você vai reportar suas ações ligadas ao ISD para a matriz e ela vai publicar essas informações no relatório. Então, tem esses 2 momentos da diretiva que eu entendo que tem tem outras questões de extraterritorialidade, mas para as empresas que estão aqui no Brasil, esses 2 momentos. Mas, naquele segundo quadrinho ali à direita, como eu mencionei, eu acho que todas as empresas, inclusive aquelas do bloco que eu mencionei, que têm negócios na Europa, não são filiais de empresas europeias, elas vão acabar, a curto e médio prazo, também se adaptando à CSRD por uma questão de lógica de adotar as melhores práticas e de não ficar de fora desse mercado, né? Por uma questão de competitividade. Então, todas as empresas que já têm uma responsabilidade corporativa, uma governança mais madura, elas
tem que ter esse olhar para a diretiva da CSRD para elas continuarem tendo possibilidade de acessar esse mercado e para elas serem competitivas, inclusive na cadeia de fornecedores das empresas europeias. Vai ter a CSRDD, que o Eduardo ia falar, mas não deu tempo de falar, que não é o foco aqui hoje, mas quando a gente tiver essa parte, né, esse dever de vigilância das empresas, esse segundo momento, uma diretriz sobre o dever de vigilância das empresas europeias, sobre toda a sua cadeia de fornecedores, prestadores de serviços, as empresas brasileiras que tenham qualquer tipo de relação, seja com clientes ou sendo fornecedores ou prestadores de serviços das empresas europeias, vão ter que se adaptar a essas diretrizes. Então, se hoje não é obrigatório para todas as empresas no Brasil, somente para esses 2 blocos de empresas que eu mencionei ali, a curto ou médio prazo será para todas as outras empresas brasileiras. Isso se nós não tivermos, antes disso, como eu disse, uma diretiva própria, refletindo essa diretriz europeia. Bom, e quais são os... Então, o que a gente precisa fazer, né? O que as empresas... Claro que eu vou deixar a parte mais prática para o pessoal, os especialistas, né? A Carol vai falar daqui a pouquinho sobre o assunto, mas o que a gente precisa, então, fazer? Conhecer a CSRD. É importante que que as empresas, os profissionais de compliance, os diretores das empresas, os responsáveis pelas empresas, juridicamente falando, inclusive, conheçam as diretrizes, né? Até para verificar se o que vem sendo adotado hoje em dia na empresa tem sinergia ou não, está de acordo com essas melhores práticas. A palavra é antecipação. Como a médio prazo, vamos colocar aqui o prazo do meio, né? Como a médio prazo as empresas terão que se adaptar, ainda que seja fazer parte dessa cadeia de fornecimento das empresas europeias, antecipação é a palavra, porque realmente a diretiva ela é complexa, então é importante conhecer esses pontos para começar já a corrigir os seus gaps, a traçar os seus planos de ação para se adaptar a todas as normas que já existem, se não me engano, já são 12 critérios, né, que eles já têm de como esse relatório deve ser preenchido, quais informações devem ser prestadas, então para conseguir se adaptar de fato. Como o Cirilo e o Eduardo falaram, né, a questão que não é só de impactos financeiros mais, de fato, a gente tem que ter, o olhar é voltado para os impactos sociais e ambientais, e muitas empresas ainda não têm isso bem estruturado. Começar a fazer uma gestão desses dados de ESG das suas empresas aqui no Brasil, para primeiro, quando for necessário reportar isso para a matriz, você já ter isso organizado, ou quando for ser exigido de você, enquanto um fornecedor ou prestador de serviço, você já ter isso compilado. A questão da auditoria independente, né, que não foi dito ainda, que a CSRD traz, né, ou seja, não adianta você fazer um relatório, colocar um monte de informações como se a sua empresa estivesse aderente à diretiva. Eles pedem também, a diretiva traz essa obrigação de ter uma auditoria independente para validar essas informações. Então, para evitar greenwashing, que a gente sabe que acontecia bastante, está diminuindo, para realmente dar a confiabilidade desses dados, tá? E passar a ter, claro, quando no momento exigível, a publicação desses dados de uma forma uniforme, que esse é o objetivo da lei, colocar todo mundo no mesmo contexto, no mesmo nível, em relação ao tema ESG. As vantagens são várias, eu não vou ficar repetitiva aqui, até porque já levantaram para a minha plaquinha do tempo ali, mas vocês vão receber esse material, mas a vantagem é, primeiro, atrair mais consumidores, porque há uma preocupação hoje dos consumidores, como eu disse, isso aparece em qualquer pesquisa, com essa questão da sustentabilidade, então as empresas precisam, de fato, para continuar crescendo, atender aos apelos dos seus consumidores, conseguir ter uma competitividade maior no mercado europeu, especialmente quando a gente tiver a diretiva do dever de vigilância, que aí vai ser uma obrigação de fato, né? Hoje a gente ainda está nas melhores práticas, mas será uma diretiva em breve, e aí para você ser um fornecedor, prestador de serviço de uma empresa europeia, você precisará atender essas diretrizes e, claro, redução de riscos de ESG e contribuir, que é o objetivo principal, né, gente, que é o propósito, contribuir de fato com a sociedade, com o planeta, com um futuro melhor para todos nós. Não vou ficar repetindo todos, mas fico à disposição depois para discutirmos esse assunto. Eu estou trabalhando, inclusive, num e-book, uma cartilha com os principais pontos da diretriz, com foco no Brasil, então depois eu também posso disponibilizar para vocês, tá? E as consequências, claro, é o contrário do que eu disse, é a redução da competitividade, é você perder consumidor, é você não conseguir atração de investimentos verdes. Os investidores também vão, né? A ideia dessa diretiva é, de fato, dar informações para que os investidores também saibam onde investir em empresas responsáveis. Se você não tem,
né, essas diretrizes bem implementadas na sua empresa, um programa de ESG que de fato acontece, né, concreto, não só ações de marketing sobre o assunto, você acaba perdendo também investimentos. E, para mim, o principal dano, porque ele é imensurável, é o reputacional. Não dá mais para ficar de fora. É mais ou menos o que aconteceu com o compliance lá atrás, né? Quem não tem, além de perder de fato mercado privado, público, agora com as alterações legislativas mais recentes, tem um dano reputacional que é muito grande e é imensurável. Então, eu acho que aqui é muito além de multas financeiras, né, que a gente pode ter na diretiva. A gente está falando aqui realmente da reputação da empresa em um mundo em que isso hoje é o foco, né? Essa questão da sustentabilidade. Então, em linhas gerais, é isso. Desculpa se eu ultrapassei meu tempo. Meus contatos estão aqui, vocês vão receber. E quem tiver interesse em receber esse material que eu mencionei também, só me passa uma mensagem. Ele vem mais detalhado e de uma forma mais didática, digamos assim, trazendo os principais pontos da diretriz, com esse enfoque das empresas que estão no Brasil nesses 3 blocos que eu mencionei anteriormente. Obrigada. Agora eu vou passar a palavra à Carolina Hasegawa. A Carolina vai então fechar essa nossa discussão. Ela é bióloga, ela é ciclista nas horas vagas, que não deve ser muitas, né? Não deve ser muitas. Atua como rege ESG da VV, tem uma dedicação já há muitos anos atuando em prol do desenvolvimento desse conceito de sustentabilidade nas empresas. E é formada em Ciências Biológicas pela Unesp, especialista em Gestão Ambiental e Sustentabilidade pela Exalc, e atua e atualmente curso Master ESG pela ESPE. Uma palavra, Carolina. Obrigada, Fernando. Queria agradecer a todos pela presença, quem está online também, e especialmente a você, Fernando Cirrilho, pelo convite aí para participar desse evento. Bom, o Fernando já me apresentou super bem, já contou o meu hobby aqui, falou que eu sou ciclista, né? De final de semana só, tá, gente? Bom, eu queria compartilhar um pouco com vocês, né, dessas experiências que já temos, né, tido com algumas das empresas que estão iniciando essa jornada de implementação da CSRD, tá? Então, vou trazer aqui algumas dessas primeiras lições para tentar desvendar um pouco desse mundo, como que a CSRD pode se desdobrar dentro da gestão da sustentabilidade do ESG dentro das empresas, tá? Eu vou tentar aqui cumprir meu tempo para dar um pouco de espaço para as perguntas, tá? Então, quero lembrar vocês, né, especialmente quem está online, que vocês podem mandar perguntas aí pelo chat, que a Cíntia vai compilar e depois repassar aqui para, eventualmente, a gente poder responder. Se não der tempo de responder tudo agora, a gente deixa os nossos contatos e tenta responder aí em outros momentos, tá? Bom, vamos lá. Para complexificar um pouquinho mais essa sopa de letrinhas da sustentabilidade, né? A gente tem a CSRD, como os colegas aqui já explicaram muito bem, né? Ele é uma iniciativa regulatória, ele define esses requisitos para os relatórios de sustentabilidade. Então, ele diz para a gente o porquê, o quem e o quando, tá? Por outro lado, a gente tem a ESRS, que ele é um padrão, que ele estrutura o relatório, tá? E a gente usa isso para orientar o como e o que relatar. Tá? Então, a gente vai olhar um pouquinho daqui para frente, um pouquinho mais para ESRS. Tá? Vamos lá. Então, ele é uma abordagem transversal e temática. Por que ele é transversal? Né? Vocês vão ver que essa normativa ela tem uma necessidade de reportar um volume importante de informações. Tá? Que a gente chama dentro da normativa, né, de Disclosure Requirements, que são aqueles DRs, e os Data Points. Está todo mundo sentado, né? São 1.100, mais ou menos, Data Points, informações que são necessárias serem reportadas dentro dessa diretiva como um todo, tá? O que é mandatório ser reportado? É mandatório reportar sobre requisitos gerais, então a gente falar sobre governança, sobre estratégia, gestão dos impactos, riscos e oportunidades, tá? Isso todo mundo tem que reportar. Tem que reportar também dentro dos aspectos
temáticos, ambiental, social e de governança, esse ponto que é o ESRS E1, que fala sobre mudanças climáticas. Então, isso todo mundo vai ter que reportar. E eu vou dar um spoiler. Tem que reportar sobre a cadeia de valor também. Tá? A gente tem um horizonte de tempo para implementar esse reporte sobre a cadeia de valor. E, Fernanda, me corrija aqui, se eu não me engano, são 3 anos, né? Que tem esse prazo aí, né, para você integrar e incluir a cadeia de valor. Mas é uma questão muito relevante e que conversa com aquele contexto que o Cyril trouxe no começo, sobre a urgência da gente trabalhar as questões climáticas. Tá? O terceiro ponto ali mandatório é a força de trabalho da empresa. Então, tem um conjunto ali de informações que vai do S1 ao S9, que as empresas com mais de 250 funcionários próprios vai ter que também reportar. Tá? Então, isso aqui é um conjunto mandatório. E o resto, Carol? Nesses outros pilares aí, A, S e G, né? Fica sujeito, então, a uma dupla materialidade. Tá? Então, aqui a gente já introduz um ponto de priorização e entendimento do que é relevante ser reportado. Tá? Um lembrete, a gente, né, tem aqui uma necessidade importante de divulgação, um volume alto, mas a diretiva, a normativa também permite uma omissão de informações que sejam consideradas sensíveis, estratégicas ou relacionadas à inovação e competitividade. Tá? Então, embora seja, né, um escrutínio importante, tem aí uma certa flexibilidade de informações sensíveis a serem reportadas. Bom, vamos falar então dessa dupla materialidade rapidamente. Como o colega aqui já adiantou, né, o Eduardo, é um conceito que a gente importou da contabilidade, tá? Onde a gente trabalha questões temáticas e informações que podem influenciar uma tomada de decisão, seja uma tomada de decisão de investimento ou de compra. Tá? Então, a materialidade é uma ferramenta. Quando a gente olha para a materialidade financeira, a gente tem uma audiência principal que a gente está conversando com o público de investidores, especialmente. E o que a gente quer nessa materialidade financeira? Entender como os aspectos sociais e ambientais podem influenciar o nosso negócio. Então, o quanto que uma questão ambiental, o Cyril já cantou aqui, né, um pouco no começo, o quanto que as mudanças climáticas, por exemplo, está impactando o modelo de negócio dos seguros e está impedindo previsibilidade de risco e, por si, a oferta desse oportunidade social. Tá? Complementarmente, a gente olha, então, para a materialidade de impacto, onde a gente olha não só, então, agora, o que a empresa está sofrendo em relação aos aspectos sociais e ambientais, mas o quanto ela pode infringir, já está ou pode, no futuro, infringir também os aspectos sociais e ambientais. Tá? Então, aqui a gente olha para uma audiência um pouco mais ampla, né? Não só para os investidores, porque os investidores estão aqui, sim, também incluídos, mas a gente considera impactos que podem sofrer consumidores, sociedade civil, enfim, clientes, comunidades. Tá? O que é essa dupla materialidade, então? Ela é a totalidade dessas questões. Tá? A gente não está falando aqui de uma intersecção, a gente está falando de uma totalidade. E isso é muito importante, porque conecta com o ponto que o Eduardo trouxe lá no começo. Né? O objetivo principal, que é de responsabilização das lideranças e dos conselhos sobre questões sociais, ambientais e de governança. Tá? Então, ele traz à tona, ele coloca no holofote tudo isso dentro das discussões empresariais. Tá? Então, por isso que a gente fala da totalidade e não só da intersecção. Okay? Bom, vocês estão se perguntando como é que eu chego nessa querida dupla materialidade. Primeiro ponto aqui que a gente tem entendido, né, e trabalhado com algumas das companhias, são algumas das lições. Primeiro ponto é a gente
entender muito bem o contexto de operação da empresa. Tá? Entender essa cadeia de valor, olhar a nossa cadeia de fornecimento, olhar para trás, olhar para frente e reconhecer pontos fortes, mas também as fragilidades. Por exemplo, quanto que a nossa cadeia de fornecimento ela é resiliente, quanto que a gente pode estar sofrendo aí com alguns riscos de abastecimento por questões sociais ou ambientais, por exemplo. Tá? Então, primeiro ponto, conhecer muito bem essa cadeia de valor. Segundo, desvendar, entender, colocar no papel o modelo de negócio e as atividades da empresa e considerando as diferentes geografias onde a empresa opera e os stakeholders-chave. Tá? Um ponto aqui importante sobre as geografias, né? Quem é gestor de sustentabilidade, né, sabe muito bem da dificuldade de equacionar, por exemplo, o que é a diferença entre operar uma empresa aqui em São Paulo do que é, por exemplo, operar uma empresa na Zona Franca de Manaus, né? Então, tem questões que são muito peculiares à região onde você está operando e isso deve ser considerado dentro do trabalho de desenhar essa dupla materialidade. Tá? Conhecendo tudo isso, todo esse volume de informação, a gente faz a limitação, né? Delineia, então, qual vai ser o escopo da materialidade para ser trabalhado. O terceiro passo são os IROs, IROs, né? Mais uma letrinha aí para uma sigla para completar, que são os impactos, os riscos, as oportunidades. E aqui é um momento que diferencia um pouco da maneira como usualmente as empresas fazem as análises de materialidade. Tá? Aqui é um ponto-chave desse processo, que é onde a gente começa, de fato, a detalhar e compreender essas sinergias entre questões sociais e ambientais e o impacto que isso gera no modelo de negócio. Então, a gente olha para os impactos, impactos sociais, impactos ambientais, o quanto que a empresa está impactando esses aspectos a partir da sua operação e da sua cadeia de valor. Por outro lado, a gente mapeia para cada um daqueles temas, que tinha mostrado ali no slide anterior também, os riscos e as oportunidades associadas. Tá? Então, é um momento onde você consegue olhar para toda aquela lista de temas ASG e entender, de fato, como que a sua empresa está gerando impactos, mas também como que ela está sendo impactada. Então, aqui é uma questão muito chave, é trabalhar muito bem essa lista de impactos e oportunidades. Essa é a grande chave, é o pulo do gato da dupla materialidade. Tá? E aí parece que fica fácil depois, né? Então, a gente só avalia e prioriza, então, os impactos e também os impactos, né, da materialidade de impacto e faz a materialidade financeira, tá? Cada empresa adota, né, um modelo, pode ser um modelo mais colaborativo ou menos colaborativo nesse trabalho, tá? De engajamento e envolvimento dos stakeholders. E isso pode ser customizado e trabalhado de acordo com cada cultura e maturidade de empresa. Tá? Pergunta, eu costumava reportar muito GRI antigamente. Existe um padrão? E aqui, Existe um padrão parecido para esses indicadores também? É uma nova leitura? Como é que ele conversa com o que havia antes? Sim, o GRI, ele nesse standard atual, né, 2021, ele fala sobre essa materialidade de impacto. Né? Então, ele olha muito para esse ponto 4 aqui que a gente está falando. Tá? E o que essa dupla materialidade adiciona é esse aspecto mais financeiro de trazer esses riscos e oportunidades. No relato em si, existem sim sinergias. Tá? Atualmente, a IFRAG, junto com a Comissão Europeia, está discutindo já um complemento dessa normativa para apontar essas sinergias e evitar que hajam múltiplos modelos e frameworks de relato. Tá? Então, acho que foi um ponto que a gente, talvez historicamente, não construiu aqui, mas a ESRS, assim como a IFFRS nos Estados Unidos, foram construídas em cima de bases como GRI, como SASB, tá? Justamente para promover essa integração e esse trabalho sinérgico. Tá?
Então, não é uma nova coisa, né? Um complemento, é uma estruturação adicional. Agora, com tanta opção de relatório, como é que a empresa escolhe A, B ou C? Porque depois tem um relatório integrado, tem o SaaS, agora tem uma nova, quer dizer, se eu for um tomador de decisão, como é que eu vou escolher qual reporte? Posso responder no final? Por favor. Vamos lá. Bom, então aqui assim, são as grandes etapas da dupla materialidade, e eu acho que, só para reforçar, né, por que a gente acredita e usa essa dupla materialidade, não só para as empresas que têm essa responsabilidade e obrigatoriedade de reportar sobre a CSRD, porque ela permite uma compreensão muito mais ampla de quais são os riscos e as oportunidades associadas ao negócio, né? Então, a gente consegue entender o quanto a sustentabilidade, os aspectos ESG, eles podem promover um negócio mais longevo, mais resiliente e modelos de negócio mais fortalecidos, tá? Ele permite também a visualização e gestão desses riscos, desses impactos ESG, né? Então, ele é uma normativa que ele não olha só para o relato em si, tá? A gente vai falar disso, mas ele é uma peça de gestão. Então, a gente está olhando aqui o relato, né, o relatório, uma peça final, relembrando um pouco daquele velho PDCA, né, onde a gente diagnostica, planeja, executa, faz uma análise crítica e então comunica, tá? A gente reforça muito sobre a comunicação, mas essa normativa, ela é uma normativa também de gestão, também de progresso. Eu acho que isso precisa ficar muito claro. E por isso que a gente enxerga a dupla materialidade ganhando muita força, né? Porque ela traz para o centro da discussão a gestão dos impactos, dos riscos e das oportunidades, e, por consequência, essa capacidade de se comunicar, de criar uma relação de confiança, de credibilidade com o mercado e com os seus stakeholders, por esse exercício de transparência e compromisso. Tá? Bom, eu falei um pouco aqui já sobre isso, né, que a dupla materialidade, o relato, também eles são uma ferramenta de gestão e que a gente vê isso ganhando peso e expressividade dentro da gestão das empresas, e aí já respondendo um pouco sua pergunta, porque ela é uma abordagem equilibrada, ela é aberta, né, para os riscos da empresa, para as questões que os tomadores de decisão querem ouvir. Tá? Então, para quem trabalha na sustentabilidade, sabe a relevância de você conseguir comunicar, engajar a liderança e falar a mesma língua que eles. Tá? Então, aqui a gente vê uma grande oportunidade nesse sentido. Ela é intuitiva, né? Ela é facilmente assimilável, porque a gente está usando aqui uma metodologia que ela é muito similar à análise de riscos, que já é altamente conhecida pelas companhias, e ela permite, então, esse diagnóstico e essa capacidade de você melhorar cada vez mais o seu modelo de negócio. Então, a gente acredita que ela veio para ficar, tá? E que ela é, sim, uma excelente ferramenta de gestão e para apoiar as áreas nesse trabalho. Então, como que isso muda, né? Um pouco, voltando para a CSRD, como que isso muda um pouco o cenário? A gente tem um quadro. A gente tem um quadro de comunicação um pouco mais restritivo, né? Vocês viram ali aquele volume de data points a serem reportados, tá? Mas ele também é mais estruturado e ele abrange mais empresas. E o que isso traz? Traz mais transparência, traz mais capacidade de comparabilidade para uma tomada de decisão. Então, a gente está olhando aqui para o fortalecimento desses aspectos, tá? E também a gente vê aqui que a CSRD vem com uma abordagem de alavancar a sustentabilidade, de fato, como um ponto importante e totalmente integrado ao desempenho da empresa, tá? E aí eu ressalto e reforço aqui de novo, né? Essa alavanca de desempenho, ela está conectada não só com o modelo de operação da própria empresa, mas também com a sua cadeia de valor. Você tem que olhar para trás e tem que olhar para frente. Então, olhando o ponto que a Fernanda ressaltou aqui, né? Por que as empresas vão se adaptar? Não só por uma questão de melhores práticas, mas porque, inevitavelmente, estamos todos conectados dentro de uma grande cadeia. Tá?
Então, as grandes empresas vão iniciar essa jornada, né? O reporte limitado, obviamente, às matrizes, mas as filiais e da nossa experiência, conversas com grandes empresas, isso já está cascateando para as filiais. Não necessariamente como o modelo de reporte em si, tá? Mas como estrutura de pensamento e modelo mental, e modelo de trabalho. Tá? Porque para todo mundo ter que reportar e alimentar esse reporte da matriz. Então, inevitavelmente, as empresas brasileiras que têm aí filiais europeias vão trabalhar também dentro desse mesmo framework. Tá? Bom, e como eu disse lá atrás, ele visa, né, ele incentiva o progresso. Ele é uma estrutura de relato que ele questiona as práticas, ele te coloca num modelo de estabelecer compromissos. Então, não é o relato pelo relato do passado, né? Não é o relato contábil que você olha o exercício 2023, você olha o exercício 2023 e diz como que você vai trabalhar daqui para frente, tá? Então, ele tem uma base de compromisso. Para finalizar, para dar tempo de responder algumas perguntas, tem aqui alguns impactos importantes que isso vai gerar dentro da gestão de fato e dentro das organizações, tá? Quais são as principais áreas, processos e sistemas que vão precisar olhar com muito carinho para esse processo todo e que vão ter um papel fundamental? Eu vou destacar 4 aqui só, tá? O primeiro deles é a governança e as lideranças. Tá? Então, esse reconhecimento, essa necessidade de você olhar para esses impactos, riscos e oportunidades e desdobrar eles dentro das suas discussões estratégicas e dentro da pauta de negócio. Tá? Aqui é um papel fundamental. Segundo ponto, marketing, inovação, olhar para esses impactos, olhar para esses riscos, essas oportunidades e integrar na maneira como hoje você está ofertando eles para os seus clientes. Então, tentar maximizar os impactos positivos, minimizar impactos negativos a partir dos seus produtos e serviços. E isso abre claramente uma oportunidade de posicionamento, de comunicação. Com muito cuidado, obviamente, com as normativas de taxonomia que estão aí, né? O Bloco Europeu já tem a sua própria normativa de taxonomia, e a gente tem algumas discussões já bastante avançadas aqui no Brasil também, tá? Mas é um exercício importante e as áreas de marketing vão aprender e vão evoluir muito mais nesse processo de como comunicar tudo isso para os seus clientes e consumidores. Terceira área relevante, compras. Né? Não só no processo de mapear essa cadeia de fornecimento, apoiar as áreas de sustentabilidade, né? Nesse reconhecimento e entendimento dos principais impactos, mas também no desenvolvimento desses fornecedores. A gente sabe que muitos desses fornecedores dentro das cadeias são pequenas e médias empresas, né? E que devem também acompanhar e poderem evoluir juntamente com as empresas, né? Então, tem um papel relevante aí de desenvolvimento, um toque especial aqui para clima, tá? Lembrando lá atrás, quando eu falei, clima é um dos pontos mandatórios de reporte, né? E que inclui a cadeia de valor, é super relevante que os fornecedores também possam mensurar os seus impactos e que eles possam reportar. Você recebe um checklist de você vê para o escritório de advocacia, ele vem um checklist de compras. Exato. Para uma empresa siderúrgica. Aí você pensa assim, não se aplica, não se aplica, não se aplica. Não se aplica a advocacia na sua empresa siderúrgica. Exato. Ou seja, ela não sabe nem o que ela está perguntando, nem por que ela está perguntando. O impacto não vai ser medido, você vai deixar passar um monte de coisas, às vezes em cadeia, com trabalho escravo, questões sociais e tudo isso. Perfeito. Então, assim, ou faz de verdade, ou não faz ainda, espera um pouco. E pegando o gancho, né, o trabalho escravo. Não é um checklist que vai te mostrar isso, né? Se você tiver uma auditoria, uma fiscalização em loco, né? Você pode escrever o que as empresas escrevem o que querem, com quem tem que validar essas informações também. Exato. Exato. Então, muito importante que ele comente é a governança. Para o escritório de advocacia e para a cadeia de fornecedor, a gente fala em meio ambiente no planeta que é esquentando.
Mas a gestão das empresas, como as decisões são tomadas, Exato. ninguém discute. O interessante é que eu escuto muito falando assim, não deveria ser ISD, deveria ser DIS, deveria primeiro começar pela governança de fato, né? Esse ser o pilar principal para desdobrar. A governança nessa questão. E é importante, todas as crises que nós tivemos de reputação foi por causa de gestão. Sim. E aí um ponto último para fechar, que é tão relevante quanto, né, e que vai apoiar nessa tomada de decisão, é o time de tecnologia. Por quê? A gente viu o volume de informação que vai ser necessário para trabalhar e reportar tudo isso, né? Então tem aqui um trabalho muito importante de definir ferramentas, modelos de gestão, essa arquitetura, né, para fazer uma gestão da informação adequada, né, em todos os níveis e para que a governança possa também tomar as decisões assertivas. Existem já muitas ferramentas, a gente já entrou em contato com várias, né, ferramentas digitais que apoiam as diferentes etapas aí desse processo de trabalho, né, tanto da CSRD quanto da SRS, e que vão ser chave, né? Eles são um desafio, né, essa questão da ferramenta, né, da gestão da informação, mas é também uma grande oportunidade, tá? Então, acho que eu já passei meu tempo. Obrigado. Obrigada, gente. De passar, muito obrigado, Carolina. Antes de passar para a sessão de perguntas gerais, sei que já tem duas perguntas que a Cíntia já levantou, né, do pessoal que está nos acompanhando de forma remota. Eu queria fazer uma pergunta do grupo, que eu acho que é bastante chave aqui no desenrolar dessa discussão. Assim, a CRD, ela tem por objetivo promover nessa discussão sustentabilidade como um todo, mas ao mesmo tempo ela abre caminho, ela abre espaço, se não for bem gerenciada pela própria, para uma série de práticas também irregulares. O próprio greenwashing, eventualmente, se não tiver uma verificação e fiscalização rigorosa no cumprimento da norma, todas essas regras que estão estabelecidas, como você comentou aqui, podem virar uma perfumaria, uma questão que, a rigor, não traz nenhum efeito prático concreto. Tá? Então, eu queria saber, grupo, se já tem alguma previsão de algum antídoto. O Eduardo mencionou que há um organismo regulatório, uma agência reguladora de implementação da CSRD, né? Está sendo implementado. Queria saber se há outros mecanismos, como, por exemplo, a auditoria externa dessas informações, que a rigor são autodeclaratórias, né? Para que se tenha alguma, enfim, confiabilidade já de pronto em relação ao que está sendo apresentado. Existe a previsão, tá, da auditoria. Exige-se, inclusive, que esse relatório passe pela auditoria independente externa. Isso já está na diretiva, sim. É um ponto mandatório. É um ponto mandatório. Então, não é um relatório... A empresa, sim, claro, ele é autodeclaratório o relatório, mas ele vai passar por uma auditoria externa justamente para evitar, para ter uma maior confiabilidade dos dados que ali estão, para a gente fugir das ações de marketing, né? Porque a gente vê que muitas empresas realmente é o greenwashing, elas fazem ações mais voltadas para o marketing do que necessariamente com a preocupação ambiental, social e, de fato, trazer valor para a sociedade ou mitigar impactos de uma forma concreta. Então, é mandatório. A gente, acho que não deu tempo, estava na apresentação do Eduardo, acho que não deu tempo de passar por tudo, na minha tem um ponto também, mas a auditoria externa independente, ela é mandatória. Então, esse relatório ele tem que ser validado antes de ser submetido eletronicamente, antes de ser publicado. E um ponto, eu acho, mais prático, né, da nossa experiência, que o envolvimento desses auditores, ele já parte desde o princípio, tá? Quando eu coloquei lá naquelas etapas, né, naqueles 6 pontos ali, ponto do limite, os auditores, eles são envolvidos nesse processo também de definição do limite, para garantir que eles estejam ali acompanhando o processo e validando também não só, né, o relatório final em si, mas o processo de construção dessa dupla materialidade. Agora, essa obrigação de auditoria, ela já existe antes da CSRD. Hoje em dia, os relatórios de declaração de performance extra-financiera, chama de reporting, eles têm o selo da Deloitte, KPMG. Só que o problema é que o conteúdo desse reporting não é detalhado. Então, o controle, hoje em dia, dos auditores, ele é um pouco supérfluo, geral.
superficial. Aqui só, se me permite, sobre esse assunto, os comissários Conto, que é a família de auditório da França sobre Conto, eles são super preocupados. A priori, serão os primeiros a ter que fazer isso. Ele não tem a menor noção de como fazer. Não tem a menor. Você tem que ter um trabalho de formação. Porque são responsáveis civilmente e penalmente também. Então, hoje em dia, o público está muito preocupado. Sim. Eu falo porque eu trabalho muito nessa área atualmente na França. Agora, essa auditoria, ela continua existindo. Inclusive, a França, um dos poucos países que vai permitir autorizar auditoria por outros que não sejam auditores, pode ser auditoria de advogados, pode ser... Acho que a Alemanha não, ela mantém a exclusividade dos auditores, né, contadores. Isso é um ponto. Então, essa auditoria ela pode ser feita por vários profissionais, pelo menos na França. Agora, o controle da existência real das medidas a ser tomadas, ela pode ser feita por processos judiciais. Quer dizer que uma empresa que publicar, porque a CSRD não traz obrigação nenhuma de fazer. Ela só impõe a obrigação de dizer o que eu estou fazendo, o que eu não estou fazendo, eu não falo até nada. Você não publicou nada, então você tem que publicar. Então, qualquer cidadão pode entrar na justiça e pedir a publicação ou um complemento de publicação esse reporte. Inclusive no Brasil. Talvez até apareça processos no Brasil de falta de reporte em empresas brasileiras que têm filiais na Europa. É outro assunto, de processo civil internacional. Agora, e para limitar esse tipo de propaganda ruim, de reputacional, o risco reputacional, porque o processo ele é público, né? Na mídia, aparece na mídia. As empresas elas estão criando agora, na França, comitê interno de responsabilidade social, de stakeholder, ou seja, os principais interessados convidam ONG a fazer parte dessas comissões internas, dos grupos, e aí a discussão, a briga, ela é interna, ou seja, meio que confidencial, ela não é... Bem, eu queria, então, dar a palavra para a Cíntia, não sei se ela própria consegue falar. Se puder depois liberar, ela vai passar por duas questões, tá? Sim, por favor. A Cíntia, pode liberar então a Cíntia, por favor, Rosângela, para ela nos trazer as perguntas de quem está nos acompanhando remotamente. Assim, nós também prestigiamos o pessoal que está vendo esse evento de forma remota. Ok. Bom dia, pessoal. Surgiram algumas perguntas aqui no chat. Eu vou tentar consolidar algumas para atender o máximo possível, mas depois, pessoal, as perguntas que não forem respondidas agora, a gente pode responder por e-mail ou depois do webinar. Aqui o Adriano Clari, ele perguntou, no caso das empresas brasileiras que não têm filial, mas apenas exportam para a União Europeia, se tem alguma obrigação. E aí, complementando aqui com a Simone Amaral, que ela está perguntando quais ações são esperadas de empresas, filiais de empresas da Europa que atuam localmente aqui no Brasil, apenas fazendo a revenda de produtos. Mas, enfim, Empresas exportadoras. sim, tem negócio. Tem o critério que é o valor de negócio que você gera. Aí, ou você tem que ter uma filial que gere valores de 40 milhões, se não me engano, os números exatos eu não sei, estão na apresentação, tá? Ou você... Estranho falar com quem não está te olhando, né? Ou você precisa ser listada lá, então, se você não tiver um filial, você tem que estar listada. Esses são os critérios, são 3 critérios. 2, a empresa tem que, de fato, ter uma filial ou ser considerada uma grande empresa pelos critérios da diretiva, e a outra é estar listada na bolsa. Fora isso, se a empresa só gera negócios, não ter essa obrigação legal na diretiva, a não ser pelos outros assuntos que nós já desdobramos aqui, de fazer negócio, de estar dentro da cadeia de valor das empresas europeias. Isso em relação às empresas brasileiras que atuam na União Europeia, né? Se não tiver realmente uma filial. De uma certa forma, é o que a Carolina falou, estamos todos conectados, né? Dentro de uma grande cadeia de valor, como vai ter obrigação dessa vigilância sobre todos os fornecedores e prestadores de serviços pelas empresas europeias, essa empresa que só
exporta, ela vai se encaixar dentro da cadeia de valor e vai ter que reportar as informações e se adequar. Mas o que a diretiva traz são empresas que têm filial ou que estão listadas lá e que têm um volume X de negócios, 150 milhões de euros de negócios na União Europeia. Tá? A segunda pergunta eu não entendi. Acho que já respondeu, na verdade. A descrição aqui, Revenda. no Brasil, eles só fazem revenda. Não, são envolvidos, mas com filial do grupo francês. Aí são filiais, Eles são envolvidos. aí sim, também é o outro ponto que eu mencionei que vai precisar se adequar, ter esse pensamento, se estruturar para munir a matriz das informações, mas ela própria não tem que publicar. O relatório quem vai publicar Tem que ter a informação tem igual. que ter e vai ter que atuar, né? Para ter informação tem que atuar. Mesmo trabalho. Talvez ela pensou no tipo de atividade, se só faz apenas revenda ou se tem realmente uma operação. Parceiro, não, o filial vai entrar na primeira pergunta da cadeia de valor, na primeira resposta, perdão, da cadeia de valor. Eu acho que, concretamente, a única obrigação que as empresas brasileiras, filiais de grupos europeus vão ter é se tiver uma particularidade muito forte em termos de impacto no meio ambiente ou tiver realmente uma coisa feia, elas vão ter que passar todas as informações. Mas se tiver só copia e revenda e não tiver nenhum impacto... Isso não tem a ver com a logística, tem a ver, tem muito a ver. E o tipo de Não, eu sei, mas em termos de reporting, eu estou falando que, no termo, mais uma vez, a CSLD ela não traz nenhuma obrigação de você não tem que fazer nada. Sabe? É só dizer. A obrigação de dizer. Ela tem que dizer. Eu trabalho muito, ela tem que fazer. Ela tem que Mas quando você olha os reporting publicados pelas matrizes, elas não vão em detalhe de cada filiais. Não. Não vão. Ela acumula, ela junta. Para poder conseguir, você tem que determinar um organigrama da tua empresa, é uma unidade de avaliação. Unidade de avaliação não é somente funcionários geográficos, é uma mistura dos dois. Aqui eu tinha um serviço de contabilidade para fazer contabilidade, aqui não, mas na Índia, para fazer na França, e ao mesmo tempo ele pôs do lado. São duas unidades, não tem nada a ver com as duas vão ter que passar a informação. Sim. Eu trabalho de código, estamos fazendo, para você garantir. Acho que o que o Eduardo quis dizer é que se a empresa que não está fazendo nada, né, ela vai reportar nada e não vai aparecer no relatório especificamente. Venda. Sei data points, disclosure requirements, quando se falou, talvez não apareça nenhum. Sim. Alguns são obrigatórios, alguns eu não lembro exatamente, mas uns 20 disclosure requirements que são obrigatórios, não sei exatamente esses. Mas ela vai ter que reportar. Vai ter que Pela mulher conhecer. do homem, vamos dizer, E vai ter- quanto seu percentual de mulher? Tem que responder, claro. E Tem que precisa, responder. inclusive, conhecer para reportar. Isso, Tem que entender quais são as diretrizes, quais são as regras. Agora, se tem que acompanhar. Mas ela não tem Agregar obrigação mais nenhuma um se não tiver diretiva da matriz. Isso que eu disse. Não, mas ela tem que acompanhar, se não tem nada, ela não tem sim, nada. sim. Alguém vai ser responsável de dizer que não tem nada. Sim. Eu, justamente, o auditor, estou muito preocupado. Ele não sabe como fazer isso. Ele não tem nem noção. Mas isso é responsabilidade da organização interna, não é uma obrigação de uma lei que fala que a filial, entendeu? Não, mas ele tem obrigação interna de meter um... É a organização interna. O auditor, ele é responsável de dizer, não, ele não tem que dizer nada, ele é responsável. Sempre diz que ela não tem que dizer, ele tem que saber que é verdade. Vou dar um exemplo. Aqui, muitas empresas, por exemplo, não têm funcionário. Eles têm pequenas empresas. Vai ser uma dificuldade para entender lá na França. Não sabem muito bem o que significa isso, entendeu? Não, eu sei, mas eu quero dizer que na CSRD, o que está escrito, só na CSRD, a única obrigação que a filial tem é declarar a informação que seja realmente particular. O resto é obrigação, é organização interna. Sobre esse problema de definir se é particular ou não, ela tem que julgar, saber se é verdade. Por favor, se pudermos, a gente pode falar mais disso depois, mas tem outras perguntas só para permitir que todo mundo possa se expressar e que a gente possa responder. Fernando, o que você acha? A gente tem como pegar mais uma pergunta para a Cíntia? Sim, ou... pegamos mais uma pergunta e depois passamos aqui. Isso, obrigado. Aí a gente consegue conversar lá com o café depois, é mais fácil. Cíntia? Ok. Tem uma pergunta da Cecília Seabra. Ela está perguntando para o Cyril e para a Carolina, e se o Eduardo e a Fernanda também puderem comentar. Se vocês podem dar 1, 2, 3 ou mais recomendações, prioridades para empresas e para administrações públicas, no sentido de reverem seus compromissos em sustentabilidade e ESG, com base nos impactos da CSRD, quais seriam? Começando assim, às vezes a gente precisa de um pequeno empurrão aí para rever
planejamento, né? Então, eu acho que tem que aproveitar a oportunidade de CSRD para poder ter um olhar novo, né, sobre os impactos da empresa que dão depois toda a essência ao trabalho de planejamento e definição de metas. Acho que isso é a primeira. Não olham como. É uma coisa que vai ter que fazer, né? Inclusive, fora de qualquer discussão se é normativa, fazer ou não fazer, best practice é o que também direciona o grande drive que tem nas companhias. Então, a gente sabe, nas companhias globais, né, se discute isso no nível da sede, se CSRD, e a aplicação e as reflexões que estão ao redor é um best practice, a gente vai ter que fazer essa lição de casa. Então, vamos olhar pelo lado, vamos fazer também, né, pela oportunidade que isso nos traz, né, de ser muito mais impactante positivamente em relação às nossas operações. E aí, de novo, voltando ao início da palestra, né, que essa situação na qual a gente tem todo o interesse em cada um contribuir e, com toda a humildade, ir ver, né, a visão de compromissos e metas quanto antes. Ou seja, a questão para poder comunicar tem que fazer. Né? Comunicar, senão fica um exercício vazio. Então, acho que o ponto está sobre o fazer. Né? E isso que é a realidade para mim, para poder depois comunicar. Isso é a minha visão. Uma recomendação, mas... Eu acho que é isso. Eu acho que, não sei se eu não, perdão, o Vinícius mencionou a questão da governança. Foi você, não foi ele. Eu acho que a gente precisa sair um pouco da era de processos, controles. E, claro, gente, eu dou sempre uma visão voltada para o compliance, que é a minha atuação, para ter uma visão mais macro. Eu acho que as empresas precisam ter no seu coração ali mesmo o propósito de enxergar o que está acontecendo no mundo, sob a ótica, claro, do ambiente, mas também dos trabalhadores e da sociedade como um todo, e lá na sua governança já estruturar qual vai ser o seu planejamento aqui para os próximos anos. Então, sair um pouco do olhar para dentro, né, de dentro da empresa, e ter um olhar mais para fora. E aí a gente pensa, eu ainda vejo um pouco nas empresas o ESG muito segregado. A Carolina fez um ponto importante ali, mostrando todas as áreas praticamente precisam trabalhar em sinergia. E hoje fica muito simples. Gestão de pessoas, RH, enfim, cuida da parte, né, dos trabalhadores, o marketing, que já acho um absurdo, fica mais ligado às questões de meio ambiente, de ações em prol do meio ambiente, o que a gente vê ali que, na verdade, o intuito ele é muito mais promocional, muitas vezes, do que, de fato, contributivo com o meio ambiente. E eu acho que essas áreas precisam todas se conversar e entender que a empresa precisa ter metas realmente concretas para conseguir contribuir, porque isso será exigido. Pode não ser exigido, como o Serrilli muito bem falou, de uma lei, de uma diretiva, mas será exigido pelas melhores práticas, será exigido pelos seus clientes que adotam as melhores práticas ou que seguem essas diretrizes, serão exigidos pela sociedade, pelos consumidores, como já vem sendo feito. Então, eu acho que tudo perpassa por uma reestruturação da governança, realmente, de colocar isso no planejamento, na verdade, de conscientização, né, dos tomadores de decisão, e depois entender que todas as áreas vão ter que trabalhar em sinergia para atingir esses projetos. Essa é a minha visão. Sim, eu acho que o primeiro passo é a empresa brasileira informar o Conselho de Administração sobre essa diretiva, que responsabiliza os administradores. Então, o primeiro passo realmente ele é de formação educacional, né? Ele conscientização que os administradores vão ser responsáveis, inclusive de uma forma jurídica, na falta de cumprimento dessa obrigação de informação e, no segundo tempo, de vigilância, né, que é outra história. Então, primeiro, realmente, informar e marcar Só para complementar e não repetir, né? Destacar de novo, eu sei que eu frisei bastante, mas a relevância de se trabalhar a cadeia de valor. Né? Eu acho que não esquecer que é um exercício importante para as operações, para as empresas, mas que isso deve também se estender aos parceiros de negócio, à cadeia. E eu acho que a gente passou por momentos, né, especialmente na pandemia,
onde essa questão da resiliência do abastecimento, né, das cadeias de fornecimento ficou muito claro, né? E eu acho que a gente não pode esquecer e lembrar e olhar para esse ponto de uma maneira muito importante, e não esquecer que a gente não está só operando dentro das nossas empresas, mas que tem aí forças e parcerias que precisam também caminhar junto dentro dessa rota. Deixa eu pegar um gancho, olha que interessante. Participei de umas discussões esses dias sobre cadeia de valor, né, que a gente precisa sair desses checklists padrões, né, que vem mais questão de corrupção, de questões jurídicas, de questões de ética, e ter esse olhar mais amplo de sustentabilidade, exigir, né, de todos os nossos parceiros e fornecedores, prestadores de serviços, ações práticas, políticas voltadas às questões de sustentabilidade. Mas uma pessoa, que eu não me recordo quem foi nessa discussão, levantou um ponto que é tão interessante. Olha como que o mundo realmente é uma mudança, de visão de mundo. A gente tem que também pensar, uma empresa que realmente tem uma responsabilidade corporativa, ela não apenas exige de toda a sua cadeia de valor que eles tenham também, mas ela ajuda essas empresas, seus parceiros, a adotar essas práticas, porque é muito fácil você simplesmente falar, não serve para a minha empresa, e, de novo, aí esse olhar é interno, é olhando para dentro, pensando na sua reputação apenas e não no coletivo. Não, esse daqui não tem práticas de sustentabilidade, por exemplo, está fora, não pode prestar serviço, não pode ser meu fornecedor. Mas espera aí, uma empresa pequenininha, o que você pode fazer para ajudar essa empresa? Qual trabalho de conscientização você pode fazer? Por que não ajudar toda a sua cadeia de valor, ter programas e ações para ajudar a sua cadeia de valor a também se adequar? O intuito não é o planeta como um todo, não é o meio ambiente, não é a sociedade em geral. Então, eu acho que o principal, realmente, sendo aqui repetitiva, é voltar o olhar para fora, tirar o olhar só para a sua empresa, pensar só no seu risco, na sua reputação e pronto. Quem não se adequar às minhas práticas, eu estou dentro da diretiva, então eu não trabalho com você, não. O que eu posso fazer para ajudar? O que eu posso fazer para que todo mundo esteja na mesma página? Que nós precisamos, sim, melhorar a questão climática, enfim, tudo isso que o Cyrille muito bem apresentou ali no início, para não ficar tomando muito tempo repetindo, é papel de todos nós. Então, isso, para mim, é a responsabilidade corporativa que precisa ser implementada, plantada realmente dentro da empresa, e, claro, isso perpassa, né, nos tomadores, na governança, né? Os tomadores de decisão têm que ter essa consciência para depois se desdobrar em ações políticas, enfim. Para mim, esse é o principal ponto. Bem, tem duas perguntas aqui, senhor, e depois o senhor Firmino. Eu só ver uma análise crítica de vocês em relação à implantação do fato CSRD. Os prazos me pareceram um pouco agressivos e otimistas. Então, na opinião de vocês, esse prazo é algo factível, é para a gente pensar e caminhar nesse sentido? Algo para ser pensado. E, junto a isso, quais são as principais barreiras para a implantação de forma eficiente aqui no Brasil? Conseguimos implantar, por as iniciativas dessas, assim que eu estou vendo, que vêm um pouco isoladas, ou passa por uma questão mais de legislação, que a gente passa por outras exigências legais, que aquilo não mora, vai cair na questão jurídica, se vai ser necessário isso ou não. Eu quero sempre ter uma visão otimista. Mas, quando eu vejo esses prazos e vejo a complexidade que é implantar isso, e as armadilhas que tem junto a isso, vocês falam pontualmente, mas a questão do marketing é isso mesmo. Eu sou muito ligado a Ciesp, Fiesp, a gente vê isso nitidamente, que o pessoal busca o selo e assim por diante, né? Então, talvez, além dessa iniciativa de implantação, antes disso, deve ter um processo também de preparação do ambiente do ecossistema no Brasil, em termos de conscientização, de fomento, para que isso avance. Então, tenho essa preocupação. E a outra, vocês consideram, de fato, esse plano factível, pelos prazos que eles apresentaram aqui, e quais são as principais barreiras para a implantação no Brasil? Só posso iniciar uma resposta, mas é um fato que a gente está numa era de complexidade muito maior para a operação de negócios, ainda mais quando eles têm impactos. Então, todas essas conversas que tem, o conselho de administração e tudo, essa complexidade e os recursos que tem que pôr para poder atender essa complexidade crescente, é um discurso tremendo hoje, e uma questão tremenda. A gente falou um pouco de tecnologia, mas é enorme, enfim, o que precisa disponibilizar para, de fato, fazer a lição de casa corretamente. Então, tem um ponto aqui que nunca passamos por um momento de tanta demanda de recursos para poder apoiar essa visão.
A segunda é muita humildade. A gente não sabe grande coisa. A gente está começando, assim, uma nova era que começa, e quem tiver uma bola de cristal, que maravilha, porque honestamente está cada um tentando trilhar, entender, experimentar, provavelmente vai ter erros, vai ter voltas para trás, voltas para frente, e isso é o momento atual. Regulamentações que ainda vão sair dos Estados-membros. Eu também não tenho, assim, uma resposta, se os prazos serão suficientes ou não. Eu acho que a diretiva teve esse cuidado, né, de categorizar as empresas e colocar isso de uma forma, assim, um calendário aí nos próximos anos de implementação, mas especificamente em relação às empresas no Brasil, eu tenho uma visão pessimista, infelizmente, porque eu acho que realmente as empresas melhores práticas ainda está num grupo muito restrito de empresas seguir simplesmente porque são melhores práticas. A gente ainda tem muito no Brasil o eu faço porque eu tenho que fazer, né? Porque tem uma diretiva, vamos voltar no que eu mencionei anteriormente, GDPR e LGPD, as empresas, ou gente, compliance como um todo, né? Existem leis anticorrupção no mundo há muito tempo e são melhores práticas que deveriam ser adotadas pelas empresas há muito tempo. E as empresas aqui no Brasil começaram a se estruturar em relação ao assunto quando saiu a nossa anticorrupção e quando teve o escândalo da Lava Jato. E ainda assim, é um caminho ainda longo, a gente está no meio do caminho. A administração pública, então, está engatinhando. A administração pública está engatinhando nesse assunto, a lei está vigente há 10 anos. Né, os órgãos públicos ainda estão engatinhando nesse assunto. Então, aqui no Brasil, eu realmente acho que o caminho será mais longo do que os prazos estabelecidos e a gente, sim, ainda precisa, ou a maior parte das empresas precisam de ter a norma, né? É o fazer pelo dever, não fazer pela consciência ainda, esse no nosso momento. O que todos esperamos é uma mudança em relação a isso, mas eu não sei se será tão rápido, na minha visão. Só um minutinho, eu estou de saída, eu só queria deixar uma sugestão, achei super legal a reunião que vocês prepararam aqui, eu trabalho com consultoria, tenho bastante experiência nessa área de governança, e eu acho que o gargalo é a materialidade dupla, porque o que acontece é um círculo vicioso. Os conselhos não permitem, não abrem caminho para uma diretoria financeira executar um estudo sério de materialidade financeira. E aí o diretor financeiro não passa para a média gestão que eles têm que fazer isso, e ninguém faz isso. Então, se uma empresa está trabalhando com um bem muito importante, por exemplo, água, ela está em cima do aquífero, ela está usando a água, vai acabar. Quanto custa acabar a água? O único jeito de você trabalhar a governança é que as pessoas saibam o risco onde elas estão mergulhadas. Então, eu estou saindo, eu preciso sair, mas queria deixar como sugestão. E vocês que levaram à frente essa reunião tão legal, que reuniu gente tão interessada no assunto, talvez pudessem fazer como primeiro estágio uma escola para diretores financeiros, escola para que as pessoas venham aqui e entendam essa linguagem e abram um pouco a mente, porque o modelo mental está fechado. E com o modelo mental fechado, não passa. Por mais análise que você faça, contrata consultoria, vê o quadro da materialidade, vê a análise de risco, os riscos ESG vão lá para baixo. Mesmo que nas entrevistas eles estão lá em cima. Então, acho que sim, parabéns, muito obrigada, adorei ter vindo aqui. Desculpa eu interromper aqui a conversa, mas eu queria deixar esse recado, que acho que vocês têm uma liderança que não pode parar numa palestra, tem um jeito de ter inserção nisso, sabe? Obrigada. Você está saindo, obrigado. E estou recebendo o recado que a sala virtual está se esvaziando. Então, a gente já passou muito da hora. Queria agradecer às pessoas que estão lá virtualmente, que acompanharam, né? Porque realmente não é fácil estar nesse ambiente. E é a primeira vez que a gente vai fazer experimentação, inclusive. Depois a gente vai ter o retorno, ver como que as coisas foram, né? Mas acho que a gente pode aproveitar, quem está aqui, a gente vai para o café, toma um café, a gente conversa. Então, o senhor Firmino ia fazer uma pergunta. Sim, por favor. Obrigado por usar o vosso tempo agora. Minha pergunta é tão simples e minha com estes dois espectadores que estão aqui, você, é bem simples. Eu acredito muito no poder alavancador, então, das normas, das leis, através da sociedade civil, através da imprensa, da comunicação social.
nós estamos aqui realmente numa bolha de especialistas, não é? Isso ainda está lá, aquelas normas, gostei imenso, está muito interessante, mas para fazer avançar a sociedade civil, o consumidor, teria que ser alertado sobre aquilo que ele pode exigir. Né? E aí tem a questão da mídia. Não é? Em que ponto, era só a pergunta, vocês aqui no Brasil já ouviram falar, ou leram na imprensa que existem diretrizes que um dia vão poder favorecer o atingimento desse objetivo, que é um objetivo para, logicamente, o mundo. Então, eu estou com essa ideia que nós tivemos hoje aqui um batismo, né? Alguma coisa que não saiu ainda daqui. Eu acho que está em linha com toda essa questão. E não sei se alguém vai poder dizer que já ouviu falar desse diretrizes na imprensa ou na mídia em geral aqui no Brasil. Sim ou não? Não. Então, na realidade, assim, eu acho que é pior. Não só você não fala de diretivas, você não fala... Tá para sair a diretiva de devida diligência na Europa, o acordo já foi feito. Eu estou fazendo um mestrado também na Catalunha de Direitos Humanos, Democracia e Globalização, então estou bem dentro desse assunto. Você tem hoje empresas brasileiras sendo processadas fora por questões de direitos humanos e ambientais. Então, a Vale foi aceita a jurisdição do tribunal inglês contra a Vale por causa de Mariana, pela relação societária que ela mantinha com a Samarco, e foi aceita a jurisdição do tribunal holandês contra a Braskem por conta de Maceió, né? Então, isso não sai na imprensa. Então, eu acho que, assim, algumas ONGs já estão tendo essa ciência e já estão começando a atuar com constitucionais em tribunais europeus. Estados Unidos parou um pouco de achar que tem essa jurisdição. Ele achava, durante muitos anos, que tinha e começou a dizer que não, porque vai pegar mal, porque os outros países... porque uma questão política. Mas, assim... Não só não se fala de tudo que existe, como quando existe uma consequência que pode ser grave, ela também não é noticiada. Então é pior. Bom, tudo bem. Bom, então estamos chegando ao final desse nosso evento. Eu queria, em nome da Câmara Francesa, agradecer a todos pela presença, a todos os palestrantes, a todos os presentes aqui, a quem esteve também de forma remota acompanhando esse evento. Espero que possam acompanhar os próximos eventos da Comissão de Bioeconomia, assim como da Comissão Legal, e estejam sempre presentes nas atividades da Câmara Francesa. É um grande prazer, né, para a Câmara. Eu não sou interno da Câmara, mas falo aqui com essa responsabilidade, né, de representar uma instituição que tem uma missão muito importante de aproximar as empresas francesas, brasileiras, e desenvolver, enfim, os interesses comuns desses dois grandes grupos. Enfim, muito obrigado mais uma vez pela presença. Até uma próxima oportunidade. Obrigado. Só